Seja bem-vindo a mais um episódio do Badalando Podcast. Vocês viram aí, passamos aí uma temporada quase trazendo mulheres incríveis, mas também tem outra mulher incrível como nossa convidada no episódio de hoje. Você já sabe que aqui na Badalando você consegue acompanhar aqui episódios que falam sobre eventos, sobre empreendedorismo, sobre carreiras musicais, enfim, sobre histórias de sergipanos e sergipanas que fazem acontecer aí nas diversas áreas que o nosso estado tem aí profissionais incríveis e que nem sempre você consegue acompanhar e conhecer. Então nosso papel é esse, mostrar para você o quanto Sergipe tem de talentos aqui na nossa terra, beleza? Bom, mas antes de começar aqui com a nossa entrevistada, entrevistada não, a gente vai bater um papo. Eu não gosto muito desse negócio formal, você já percebeu, nem pauta eu tenho, as coisas vão acontecendo, mas uma coisa eu sempre garanto: pegue um caderninho, uma caneta, que eu sei que vários insights você sempre vai anotar desse papo da gente. Eu fico muito feliz dos feedbacks que vocês têm dado pra gente, né? Os nossos cortes aí têm alcançado números incríveis, então se sinta muito à vontade a participar e depois deixar seu comentário, compartilhar. E quando você compartilha, ativa o sininho, ó, o YouTube pega a gente aqui, ó, e leva a gente para mais lugares, para mais pessoas, para que esse conteúdo de fato faça diferença, né, para vocês que estão nos assistindo. Bom, eu sou David Gonçalves, vocês já me conhecem, e eu queria lembrar para vocês, se você é artista igual a nossa convidada, daqui a pouco eu vou falar para vocês. Lembre que aqui na Badalanda a gente é a primeira gravadora de Sergipe e dispomos de diversas ferramentas e diversos serviços para ajudar a levar sua carreira a um patamar a mais, colocar você no digital, colocar você realmente como dono de toda a sua produção, monetizar a sua obra em cima de tudo, enfim, caminhos para que você possa levar sua arte de Aracaju para todo mundo. Então, entre em contato, nossa equipe está à disposição para fazer de fato esse sonho encurtar aí de ser realizado, beleza? Bom, sem mais delongas, queria apresentar a nossa convidada de hoje, ó. Ela é cantora, compositora, ela também é jornalista, também apresentadora, e ela vai explicar aqui um pouquinho mais pra gente. Uma mulher negra, uma mulher forte, uma mulher que sempre tá com um sorriso encantador, e vou lhe dizer mais, temos a sorte de também ela ser uma artista badalando. Então, recebam Luísa Olá, Wine. David. Desse jeito eu Tudo fico até bem? tímida. Não Que fique grande introdução. Muito obrigada pela aprendendo, né? gentileza. Pra mim, você sabe que agora é um desafio, porque você, enquanto jornalista e também apresentadora, né? E eu aqui aprendendo o macete de apresentar Somos já. todos comunicadores. O importante é que a gente consiga se Exatamente. comunicar, tá tudo ótimo. Que bom. Seja bem-vinda ao Badalando Muito Podcast. obrigada. Quero que essa hora que a gente vai passar aqui, a gente possa, além de conhecer um pouco mais da sua história, mas a gente trazer insights para quem, de alguma maneira, vai se identificar, né, com a sua trajetória, com o que você vem batalhando, as suas experiências, para que a gente realmente contribua para que os nossos ouvintes, os nossos espectadores realmente possam, dentro dessas conversas, que é o que sempre acontece aqui, a gente está Com conversando sobre certeza. experiências e às vezes as pessoas não têm muito aquele exemplo. Acho que é uma das coisas que a gente vê muito em Sergipe, né? Como a gente não Identificação é tem, muito né? importante. Como a gente não tem muitos exemplos, né? E esses exemplos estão na vitrine, acessíveis. Às vezes as pessoas ficam um pouco retraídas. Ah, será que eu posso fazer isso e tal? Mas tem pessoas aqui que fazem. E aí, esse é o nosso cantinho aqui de compartilhar, Que né? massa. E Muito feliz de estar fazer aqui. essa provocação. Bom, para começar, queria que você, né, falasse um pouco de como é que você conversa. Você me falou que, tipo, a comunicação tá aí pujante, né? E se mistura com a arte, que isso eu acho que é um casamento quase Inevitável. inevitável. E queria que você falasse como é que você, que é muito jovem, né? Tá aí com essa carinha de bebê. Ai, que bom. Espero continuar assim. E queria que você falasse assim, como é que começa esse seu envolvimento acho que deve ter vindo a comunicação ou a música, como é que começou a você entender que você era da comunicação, mas também
tinha a questão da arte também aí dentro de você? Desde criança eu sempre gostei muito de arte. Sempre gostei de escrever, sempre gostei de cantar, sempre gostei de me apresentar. Sempre que tinha alguma coisinha de escola, um teatrinho de escola, eu tava dentro. Já era uma coisa confirmada. Eu decorava folhas e folhas, enfim, de apresentações. É uma coisa que eu sempre gostei muito. A escrita veio junto nesse formato. Eu gostava de escrever cartinha, escrever poesia. Aí eu começava, ai, tudo que eu sempre quis foi fazer você feliz. Aí eu ficava rimando, eu achava incrível. Eu tenho uma referência também muito grande do meu avô, que ele gostava muito de cordel, ele era um apaixonado por cordel. Massa. Eu não o conheci, ele faleceu quando minha mãe tinha só 7 anos, mas minha mãe sempre decorou alguns cordéis que ele gostava muito, ela passava pra mim, e eu ficava encantada com aquela coisa da métrica do cordel, de rimar, de criar a partir daquilo ali, mostrar uma experiência, mostrar um sentimento. Então sempre esteve comigo, a música e as apresentações. E aí a minha história foi se enveredando para aquele caminho de todo cantor, a igreja, né? Sim. É o chuveiro de todo cantor, é a igreja. Exatamente. Aí eu comecei muito pequeno, eu tinha 6 anos, e todo mundo do coral era mais velho. Era um coral de senhoras e eu. Sim. Eram as senhorinhas e eu. Meio que uma mistura do master com o mirim. Sim. E aí eu comecei a cantar, aí eu cantava numa igreja, depois comecei a cantar em outra, virei coordenadora de grupo de jovens e etc, mas sempre muito envolvida com a música e com a comunicação. Só um parêntese, isso aqui em Aracaju, numa outra cidade? Socorro. Em Socorro. Em Socorro. Eu sou nascida em Aracaju, mas com 5 anos eu fui morar em Socorro. Lá eu continuo agora com 24. Em breve 25, tá, gente? Que abriu o meu mês. Mas seguindo, eu comecei ali. Então eu tive muito essa experiência dos mais velhos, da música. Nunca tive aula específica. Comecei a ter mais recentemente, uns 3 anos atrás, 2 anos, eu tive algumas aulas de canto. Mas não tinha, então era muito por feeling. Era muito pelo feeling de, ai, precisa cantar essa música, vamos aprender, vamos escutar, enfim, foi mais ou menos nesse período. E a comunicação sempre teve muito forte em mim. Eu fui ficando adolescente e a música também muito forte. Eu fui virando fã de muitos cantores, fui muito pro lado pop, me encantava aquela coisa do grande clipe, da grande música. Nesse período, assim, você se recorda, assim, de alguma música que, tipo assim, bateu com você de uma maneira diferente? Porque quando você tem essa formação da igreja, né, e a gente vai para aquele tipo de música mais tradicional e tal. Sim. E, às vezes, tem alguma música, né, ou algum artista que chega, né, na pessoa e é uma grande disrupção, assim. Você lembra de, tipo assim, ó, primeira vez que eu vi isso, realmente me deu um estalo e me abriu um mundo totalmente diferente? Nossa, minha mãe é muito da música. Ela gosta muito de música. E minha mãe me teve um pouco mais velha, ela já tinha 34 anos. Então, assim, o que meus amiguinhos gostavam de cantar eram músicas completamente diferentes do que eu gostava de cantar por causa das faixas etárias diferentes das mães. Minha mãe sempre gostou muito de Alcione, gosta até hoje. Massa. Então, Alcione, quando eu era pequena, era uma coisa que tocava todo sábado, todo domingo. Como eu estudava, às vezes dia de semana eu escutava um pouco menos. Mas sábado de manhã, que não tocasse Alcione, ao vivo 2005, não era normal na minha casa. Tinha que ter. Tinha que ser o 2005. Tinha que ter. Naquele CD eu escutei, da primeira à última música, eu sei todas. Assim, é uma coisa até engraçada, porque às vezes você passa um tempo sem escutar uma música e você acha que esqueceu. Quando começa a tocar, você fica, rapaz, eu sei essa música toda. De onde, em que momento? Dali. Então, Alcione sempre teve muito presente pra mim e foi uma grande referência tanto na minha infância, adolescência e é pra mim até hoje. A maneira como as músicas dela conversam assim com a gente, contam uma história e colocam ela nesse lugar de empoderamento ou às vezes de um lugar de sofrimento, mas nunca um sofrimento passivo. Sim, É um sofrimento ativo mesmo. Ela tá Perfeito. sofrendo e ela tá aqui no eu lírico, nessa primeira pessoa muito forte. Então, eu olhava assim e ficava, nossa, que incrível. Como ela afirma que ela é doce, dengosa, polida e fiel como um cão. É tão forte tudo isso, eu ficava encantada. E eu ia descobrindo um pouquinho da música também por causa da Alcione. Foi uma Que referência, massa. assim, incrível na minha Não, infância. e você falando assim, né, fica muito evidente, uma coisa que toda vez que eu tô em papo assim com artistas, eu sempre gosto de citar o poder, né, de interpretação, de visão de mundo, de você ter as possibilidades de enxergar o mundo através das canções, né? Eu sempre Com falo certeza. aqui que o artista, ele é uma antena, né, de sensações
que ele sente ou que ele vê as pessoas sentirem, e aquilo ele transforma na arte, que é a música dele, é a composição, é o canto, é a interpretação. E isso é muito poderoso, né? Muito forte E mesmo. na pandemia mesmo a gente teve, né, o exemplo que quando a música faltou, as pessoas sentiram falta realmente, né? E quanto também as músicas salvaram muitas pessoas. E aí, veja, quando você começa a ter essa identificação forte, né, que já vem dos pais, e os nossos pais têm, né, esse papel de início, de nos apresentar, de ser as nossas primeiras referências. Quando você começa a descobrir a música por você mesma, qual é outro ponto que você lembra que, tipo assim, ó, quando eu vi isso aqui também foi outra virada de chave pra mim? Então, quando eu comecei a descobrir a música pop. Quando eu comecei a descobrir a música pop, principalmente internacional. Porque às vezes a gente acha que a gente não consegue aprender nada a curto prazo. Porque a gente quer aprender pra ontem, a gente quer dormir e Sim, acordar sabendo. Esse negócio de ficar 1 ano, 2 anos estudando é muito longo prazo, é muito difícil, é muito complexo. E aí eu vi um DVD da Beyoncé na feira. Eu fiquei, menino, 1 é 3, 2 é 5 e etc. Eu fiquei, rapaz, tô muito encantada. Aí eu comecei. Aí eu via todos os DVDs que eu via internacionais, eu tentava ir descobrindo e assistindo. E eram DVDs que tinham vários clipes. Então eu achava aquela composição de clipes maravilhosa, aquela coisa meio divônica. Eu não sim. entendia nada do que estava cantando, mas também Cinematográfico ali, né? muito cinematográfico. E eu não entendia nada do que estava acontecendo, mas pra mim tava ótimo. A letra, eu não tinha ideia do que tava falando. É Podia estar me engraçado xingando e pra isso. mim tava incrível. Outra também já tive conversas aqui no podcast que, tipo assim, aqui no Brasil, né, a maioria das vezes as músicas internacionais são basicamente músicas instrumentais porque as pessoas não entendem aquilo que está sendo falado, né? Você vai criando ali, você vai achando que tá acontecendo alguma coisa. Agora, o que realmente tá falando, não tinha como saber. E aí eu fui me aprofundando aos poucos, na infância, ali, início da adolescência, com a música pop, fui descobrindo o pop internacional. Eu fiquei tão mergulhada no pop, que quando eu fui tendo mais acesso à internet, etc., eu fui aprendendo inglês através da música. Que massa, Então eu aprendi 85% do inglês que eu sei hoje, eu aprendi com a música. De massa. estar fluente, de estar podendo conversar, de assistir um vídeo sem legenda, de assistir um filme. Hoje, tudo que eu aprendi, ou boa parte, a maior parte do que eu aprendi foi através da música. E eu sou muito essa pessoa de amar apaixonadamente aquilo e gostar muito. Eu não sei gostar pouco. Eu não sei, tipo, ai, não, isso é legal. Não, pra mim tem que ser muito, eu amo muito, eu quero saber tudo da vida da pessoa. Na minha fase adolescente, eu fui muito fã de One Direction. Muito fã. Sim, Sabe aquela onda de boy band? Eu sei. e um amigo meu, Gustavo, a gente era muito fã. Nossa, mas fã de um jeito que assistia tudo. E ficava até de madrugada votando tudo. Era MTV Awards, tô assistindo. American Music Awards, eu tô assistindo, tô votando. Enfim, tudo que você pudesse viver do artista, eu tava vivendo. E ele foi muito importante pra mim, porque além de descobrir esse mundo pop, eu fui entrando também nesse mundo do fandom, que é muito importante para o artista, essa criação de Perfeito, comunidade. perfeito. Esse sentimento de identificação que é criado no fandom é incrível. De pertencimento aquilo ali, Com né? certeza. Você olha pra alguém e você pensa, eu não tô passando por isso sozinho. Eu também tô vendo que essa fulaninha também tá passando. Independentemente se eu tô em Aracaju e ela tá no Canadá, se eu tô em Nossa Senhora do Socorro e ela tá nos Estados Unidos, não interessa. A gente tá aqui compartilhando esse mesmo sentimento pela música, que, claro, é muito individual, mas ao mesmo tempo é muito coletivo. Então eu fiquei com aquele sentimento de, caramba, eu tô me pertencendo aqui. E aí eu fui criando novas referências, fui descobrindo novos artistas e fui criando em mim essa identidade, essa coisa que é muito brasileira, é muito Alcione, mas também tem muito esse lado diva pop, norte-americana e etc. Mas eu acho que um pouquinho disso tudo vai criando a Sim, personalidade. A gente com vira meio que uma certeza. coxa de retalhos. Exatamente. E aí, Luiz, você começa a mergulhar, começa a entender e começa a realmente fazer a sua coxinha de retalhos. Como é que você começa a se colocar nesse lugar? Poxa, eu tô gostando disso tudo, eu tô me pertencendo gostando disso tudo, mas eu gostaria também de participar ativamente. Eu quero cantar, eu quero começar a expor aquilo que está me impactando no papel e aquilo virar música. Como é que você começa a entrar, tipo, de ficar na frente no palco para se querer ver em cima do palco?
Então, foi um processo de autodescoberta e também de entender quem eu era. Eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre fui muito de compor, desde muito nova. Então, eu pegava caderno, se eu pegasse meus cadernos antigos aqui, histórias, músicas, coraçõezinhos, estrelas e todos os amores que eu senti na minha vida e as paixões platônicas estavam todas ali, muito bem registradas. Então, desde sempre eu tive esse sentimento, mas eu sempre também tive muita vergonha de mostrar o que eu estava escrevendo, porque às vezes o que eu escrevia não tinha nada a ver com a faixa etária que eu tava. Porque às vezes é uma história de amor que com 12 anos você não tá vivendo nada. Com 14 anos você não tá vivendo isso. Mas eu ficava assim, será que as pessoas vão escutar isso e vão gostar? Será que isso as pessoas vão achar estranho? Porque o meu perfil não tem nada a ver com o que eu tô escrevendo. Porque essa coisa, não necessariamente você precisa viver para escrever. Perfeito. A escrita também é um processo de imaginação. Claro. Você se imagina, se coloca naquele lugar e a partir daí você vai escrevendo e vai compondo, vai criando aquele cenário de tristeza, de alegria, de euforia, de entusiasmo, ou de dor, de solidão. Enfim, você pode viver e passar por vários sentimentos sem necessariamente estar vivendo aquilo. Ou você pode E esse imaginar. é o poder da arte. Ou imaginar, ou você vê também ao Outra redor, pessoa na outra vivendo. pessoa. E eu passei muito por isso. Então eu escrevia muito e tinha muita vergonha de mostrar. Só que aí, aos poucos, principalmente na época da universidade, assim, com 17, 18 anos, eu já estava começando a escrever e ver algumas amigas passando por alguma coisa. E eu escrevia e ficava, nossa, eu queria tanto mostrar pra fulana que eu escrevi. Mas será que vai ficar muito, assim, uma coisa chata de mostrar que eu tô escrevendo da vida dela e tal? Vai ficar desconfortável? Aí eu comecei a compartilhar. Mas isso, só pra gente pegar o gancho, então você já tinha esse hábito de escrever. Sim. Talvez você ainda não tinha o entendimento que aquilo que você estava fazendo de fato era música. Você estava escrevendo, estava extravasando o caderno. Eu escrevia já com melodia. Você já escrevia, Já escrevia já com tinha o melodia. entendimento de ser a sua música Já, ali. eu já escrevia. Massa. É uma coisa que eu geralmente faço. Entendi. Eu, às vezes, escrevo junto com a melodia. E a melodia vai se criando da maneira que eu vou escrevendo. Massa. É muito raro que eu escreva pra depois compor uma melodia. Entendi. Meu processo sempre foi muito assim. Então, desde nova, eu sabia que eu tava escrevendo uma música, mas eu achava que talvez fosse muito distante de quem eu era enquanto pré-adolescente e do que eu tava escrevendo. E Ficava isso com a pensando. ajuda de instrumento, não? Só no feeling mesmo. Eu comecei a aprender violão. Só que aí o violão que eu tinha era muito grande pra mim. E meu dedo sempre foi pequenininho. Aí a pestana, eu não conseguia fazer a pestana. Foi um trauma pra minha vida. Eu parei de aprender por causa da pestana. Eu ficava, meu Deus, eu não consigo a pestana. E o meu dedo ficava machucado, todo vermelho. Eu tentando a pestana e não conseguia. Foi um trauma. Eu falei, não vou aprender mais. Tem até hoje, o violão tá lá guardado. Mas o bichinho tá com as cordas tristes. Eu também não me arrisco. O negócio de um dó, um ré ainda sai. Mais do que isso é demais. E aí, nesse processo, você fazia essas composições e tal, mas muito pra você, porque você ainda não tinha essa coragem de mostrar. E aí, qual é o momento que você, não, acho que dá pra mostrar? E qual o seu primeiro feedback? Então, eu acho que das primeiras vezes que eu mostrei foi na universidade, para esse meu grupo de amigas, que a gente tem, era o It's Five, nós somos em 5. E cada uma tá em seu caminho, uma casou recentemente, a outra também casou recentemente. Já manda um alô pra elas aí. Érica e Gabi casaram, e Yasmin espero que case também, porque eu sou a próxima da fila depois dela, e Larissa tá na última, uma hora chega. Mas enfim, a gente tinha essa proximidade, e aí eu escrevia, às vezes, passei por isso, eu escrevia, ficava, será que eu falo? Aí eu falei, nossa amiga, tem tudo a ver com o que eu tô passando. Aí não sei o que, eu ficava, meu Deus, realmente. Talvez de alguma forma eu esteja aqui escrevendo minha música e me colocando no lugar da pessoa. E às vezes eu tô expressando através da música algo que ela tá passando, alguma coisa que ela tá sentindo. E aí eu fui escrevendo e continuei esse processo que sempre teve muito presente pra mim. Até 2018, 2019, que foi quando eu fiquei sabendo do IFSTAR. Que foi o concurso de música autoral estudantil lá do Instituto Federal de Sergipe. Instituto Federal, perfeito. Em 2019 eu tava na TV, né, porque eu também sou jornalista, tava produzindo o programa Você em Dia com Jaqueline Cruz, e um dos representantes do IFES estava lá pra dar uma entrevista. E eu fiquei prestando atenção no conteúdo. Então, você que é estudante de comunicação, estagiária, não, você pode participar, se você também estiver na universidade. Eu fiquei, bom, legal. Música autoral, legal. Eu fiquei, rapaz, será que eu devo? Será que eu não devo? Aí fiquei naquela, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Acabei que uma hora eu falei, não vou.
Porque eu não consegui ninguém pra tocar comigo. Eu não sei tocar. Até então você não tinha banda. Não tinha banda, não tinha contato nenhum com ninguém que fizesse música autoral e que fosse nesse processo de composição, sabe? Eu conheci algumas pessoas que também faziam composições. Morgana, que teve no The Voice, uma grande Sim. amiga minha de adolescência. A Isabelle Natasha, que também teve no The Voice, minha amiga de Sim. adolescência. Então a gente sabia e compartilhava que a gente escrevia. Mas não a ponto de... eu escrevo, então vou chamar aqui um músico pra fazer junto comigo o arranjo. Não tinha esse conhecimento. E nesse processo eu fiquei, não, desisti, não vou fazer. Aí tava numa aula, tava muito triste numa aula, muito triste, desanimada, pensando, meu Deus, como é que eu quero muito fazer uma coisa, não vai dar certo e parará. Porque eu sempre fui muito, com um objetivo muito certo pra mim, sabe? Antes de eu conseguir dar um passo, sempre penso muito, planejo muito. Isso é uma coisa boa, mas também às vezes é negativo, porque você planeja demais e acaba não executando. Sim. Você coloca como prioridade todo mundo, quando você vai ver, você, caramba, planejei, já é agosto e não tô fazendo nada. Perfeito. Meu ano 2024 não começou, porque ainda não é agosto, ainda não tá planejado como eu gostaria que tivesse sendo planejado. Então, o processo pra mim foi mais ou menos assim. Aí, numa aula, eu tava muito triste, desanimada. Aí, eu tava na aula do professor Caio Alcântara. Foi muito importante essa aula pra mim. Que eu tava super pra baixo, eu sempre sou muito animada de conversar. Ele percebeu que eu tava meio pra baixo. Quem fala é ela, viu? Se deixar aqui até meia-noite. Não, mas é o seu momento, vai, jogue até duro. meia-noite. Eu cheguei lá e falei, professor, eu tava muito animada pra fazer um projeto e tal, mas tô meio insegura. E aí ele falou algumas coisas que eu nem lembro qual era o contexto, mas palavras de incentivo. Tipo assim, como é que você sabe que vai dar errado se você não der esse passo? Você precisa fazer e confiar que vai dar certo, etc. Eu fiquei, rapaz, eu acho que eu vou. Era, acho que véspera de encerrar as inscrições. Aí eu cheguei, eu fiquei, eu sei que eu não vou ser escolhida. Porque provavelmente as outras músicas já têm arranjo. E a minha eu vou cantar só voz, não tem nada, não tem violão. Mas eu vou tentar porque assim, se eu levar não, não já tem, né? Como era o processo de escrever? Era mandar um vídeo? Você manda a letra, um áudio, que seria com a música. O meu áudio era só a voz mesmo, não tinha violão. Depois você passava para as partes eliminatórias, depois desse primeiro processo, e você fazia uma apresentação. Passando dessa parte eliminatória, tinha a final. E aí era a parte do processo de ganhar ou não, etc. Aí eu fiquei, não vou passar da parte eliminatória, porque a minha música não tem nem base com violão, não tem nada. Mas vou colocar, vai que. Coloquei. Quando eu vi que a minha tinha sido... Qual foi a música, o nome da música? Frankenstein. Frankenstein. Quando a minha música foi selecionada, eu fiquei tipo, ué, como assim eu passei? Que história é essa? Não consegui nem acreditar. Eu fiquei, tá bom, e agora eu preciso fazer o quê? Aí comecei a planejar. Próximo passo. Preciso arranjar alguém que toque violão e não apenas toque violão, mas que ele consiga fazer o arranjo dessa música que já existe, Sim. que já tem melodia. Eu preciso que ele entenda muito. Aí eu falei, rapaz, eu vou jogar nos grupos. Eu fui jogando em grupos de WhatsApp. Alguém toca violão, alguém toca violão, alguém toca violão, alguém toca violão. Até encontrar. Num grupo de improviso, que eu fiz teatro de improviso um tempo, apareceu esse rapaz, Luan. Falei, eu toco. Como é que eu posso ajudar você? Falei, Luan, vou te chamar no privado nesse minuto. Tem uma longa história pra te contar. Expliquei pra ele, ele falou, não, eu topo e tal. E aí a gente se falou no dia, na verdade a gente só treinou mesmo no dia da apresentação. Oh, caramba. Então ele chegou mais cedo, foi na minha casa, porque era em Socorro, no IF Socorro, a eliminatória. Ele foi pra minha casa mais cedo e aí a gente passou a música. Eu mandei pra ele vários áudios, ele tocava, ele mandava áudio tocando pra mim, eu escutava, cantava em cima, tá certo, vamos mudar isso, mudar aquilo. E aí a gente foi pra eliminatória. Eu fui pra eliminatória já muito feliz, independentemente de chegar ou não na final. Porque pra uma pessoa que não queria nem se inscrever, com medo de dar errado, chegar ali pra mim já era incrível. E acho que até também você já foi com a expectativa, tipo assim, como eu não tenho experiência, possa ser que não dá certo. Eu acho que em algum momento você tava aberta no que fosse, porque você já tava, passei a primeira que eu não esperava. Sim, né? O que vier é lucro. O que vier é lucro. Quanto menor for a sua expectativa, menos você se decepciona. Sim. Então, a minha expectativa, que era 0, o que chegasse ali pra mim tava ótimo. Até as palmas já tava incrível. Pra mim já era um presente. E aí, na eliminatória, eu passei pra final. Eu já fiquei, meu Deus, o que é isso? E esse processo, assim, era tocando ao vivo pra uma banca? Tocando ao vivo pra banca e pro público. E aí, veja, da forma que você tá contando aí, veja se eu não perdi nada, mas... Sim. Essa apresentação para a banca também foi a sua primeira apresentação para outras pessoas, é isso? Sim,
Sim, primeira apresentação para outras pessoas. Eu já tinha feito alguma coisa assim de igreja e tal, às vezes num grupo de amigos, mas nada Certo. palco. Não estou subindo no palco para cantar, não. E aí, como foi pra vocês? Nossa, Porque um é duplamente, nervosismo. é uma responsabilidade dupla de estar se apresentando, né, para os jurados e estar num concurso. Minha família tava lá, meus amigos, meu namorado, eu tava, meu Deus do céu. Aí, nossa, eu tremia tanto, que eu ficava com a mão fechada, assim, pra não tremer tanto, porque minha mão tava tremendo muito, muito nervosa. Foi uma responsabilidade, uma sensação de, ao mesmo tempo, de completo desespero, mas também de muito alívio. De saber, eu tô fazendo aqui o máximo que eu posso. Eu me esforcei muito pra fazer isso. Eu tô encontrando e tô lidando com a generosidade de uma pessoa que não me conhecia e que quis e acreditou em mim. Então, só de eu estar aqui, eu já me sinto muito feliz. Sabe? Porque quando você não tem o conhecimento o suficiente para chegar em outras pessoas, quando você lida com a generosidade dos outros, caramba, é muito difícil. Porque você se sente, caramba, eu preciso de alguma forma corresponder a isso. Sim. E pra mim, a minha forma de corresponder é de estar feliz, independentemente de qual fosse o resultado. Porque eu sabia que eu estava contando ali com o apoio da minha mãe, com o apoio dos meus familiares, meus amigos que não sabiam nem encontrar onde era o IF Socorro, estavam junto comigo. Então, eu fiquei, caramba, o que eu fizer aqui tá incrível porque as pessoas que estão junto comigo acreditaram em mim. Então, esse processo é o que mais importa. E o resultado, depois da apresentação, ele já deu na hora, não? Você esperou mais um tempo? Não, eles deram na hora. Na hora. Eles deram no final da apresentação, eles ficaram ali um tempo e depois eles disseram quem tava na final. E aí eu fiquei em êxtase, assim, eu não conseguia acreditar. E aí o Luan falou, ai, agora vamos fazer uma banda. Eu falei, como assim fazer uma banda, menino? Ele, não, vamos chamar aqui, eu conheço um rapaz que toca bateria, vamos puxar alguém que toque baixo. Eu falei, menino, como assim fazer uma banda? Eu não conheço ninguém que toca além de você. Não vamos. A gente foi jogando nos grupos, aí conseguiu alguém que tocasse baixo, outra pessoa que tocava guitarra, uma menina que tocava bateria, outra que tocasse teclado. A gente fez uma banda, assim, robusta, de ir pro estúdio, ensaiar, e eu ficava, meu Deus, em que E aí momento da você minha vida eu foi- cheguei nesse passo? Não, e você estreando essa relação da música, porque no concurso você se apresenta pela primeira vez, Sim, você passa pra final e você monta uma banda, começa a ter os ensaios com uma banda, que também, era coisa né, era nova, coisa super. nova, e aí você chega na final. E como foi essa final? Nossa, foi muito nervosa. Eu tava muito nervosa. Foi na semana inteira, então já tinha muito mais gente. Eu tinha várias amigas que estavam na aula, a gente tava em aula, era noite de aula, normal. Aí elas assistiam por live, ficavam comentando na live, mandando no WhatsApp nos grupos, olha, tá assistindo. Algumas outras foram, enfim. A galera fazendo muito barulho, apoiando muito. E aí, quando eu subi no palco, eu fiquei. Sabe aquele sentimento de eu nasci pra estar aqui, mas eu não sabia que eu podia estar aqui? Foi super pertencimento, sabe? De fazer tudo que eu fiz em casa no chuveiro e me sentindo a diva pop master, eu tava fazendo ali. E o mais legal foi que eu tava sem óculos, então não tava enxergando nada. Nada. Eu via pontos de luz assim, eu fico, é até melhor que eu não tô vendo nada, porque eu não consigo ver um julgamento, mas também não tô vendo o apoio. Mas o julgamento é muito pior que o apoio. Exatamente. O apoio você espera o julgamento, aquele lado de, será que ela sabe o que ela tá fazendo? Não vi nada, tava sem óculos. E comecei, cantei e saí muito feliz. Muito feliz. E muito grata por todas as pessoas que estiveram junto comigo. Sabe? Muito, muito grata a todo mundo da banda que me apoiou naquele momento e que se disponibilizaram a dar um tempo deles e aprender uma coisa nova e estar junto comigo, pessoas que não me conheciam, que acreditaram em mim. Então, tudo aquilo ali foi muito incrível pra mim. O prêmio principal, além da gravação da música, era uma guitarra. Eu nem tava pensando em ficar com a guitarra. Eu não tava pensando em dinheiro, em nada. Eu tava muito feliz por aquilo. Realizando, né, aquele momento Aquele momento que eu foi sonhei tanto. também, tipo assim, a eliminatória foi a sua primeira apresentação pública, né? A final foi a primeira apresentação com uma banda. Sim. E com um público realmente maior. Sim. E aí, e o resultado? E aí eu fui campeã. De maneira completamente chocante na minha cabeça. Eu não tinha nem a pretensão, principalmente porque eu tava com outros grandes talentos, assim, pessoas muito talentosas, todo mundo que eu vi ali com músicas autorais muito bem feitas. Na edição que eu participei, eu tava junto com a Morgana, que tava no The Voice, que, meu Deus, é uma super referência Ela já pra estava mim. no The Voice? Ela já tinha passado pelo The Voice.
E tava também com o Iago Cosali, que é um talento também, uma voz incrível. Ele é muito talentoso, ele é incrível. E o Iago ficou em terceiro. E a Morgana ficou em segundo. Aí eu fiquei, Iago e Morgana estão em terceiro e segundo? Eu perdi de maneira óbvia. Tipo assim, eu fiquei, não, se eu ficar em terceiro vai ser muito massa. Aí Iago ficou em terceiro. Iago ficou em terceiro. Rapaz. Aí Morgana ficou em segundo. Morgana ficou em segundo. É, realmente a situação tá difícil. Obrigada, gente. Foi muito legal. Quando falaram meu nome, eu fiquei, eu? E agora? Sou eu? E foi muito massa. Aí a gente ganhou 2 prêmios. Foi de melhor música e de melhor torcida. A galera Caramba, tava velho. muito animada. E foi, nossa, foi um êxtase, assim. Eu escrevi milhares de coisas sobre isso. E fiz post, escrevi na minha mente, escrevi no Instagram, escrevi no meu caderno sobre a sensação daquele momento que foi incrível. Ganhamos a gravação da música, ganhamos a guitarra. A guitarra ficou para um dos guitarristas que estavam junto com o Luan, que tava muito precisando de uma guitarra. Aí eu fiquei, gente, e aí, vocês querem fazer o que com a guitarra? A guitarra não é minha, a guitarra é de vocês. Eu quero que vocês fiquem com a guitarra. Vocês Massa. querem vender, querem dividir? Como é que vocês querem? Eles decidiram, não, a gente vai dar pra John. Ele merece muito, ele quer muito uma guitarra nova, tá precisando. Então, beleza. Então, Que é de John. massa, velho. E aí foi muito bacana. E aí, em janeiro do ano da pandemia, a gente gravou a música. E aí, como foi agora sair do estúdio de ensaio e entrar no estúdio de gravação? Nossa, uma experiência incrível, assim, de ver a música tomando forma, de cada instrumento e fazendo a sua parte, de escutando e vendo aquilo ali se formando. Eu pensei, meu Deus, eu escrevi essa música, eu comecei a escrever subindo a ladeira da Colina Santo Antônio para ir pra TV Foi Atalaia. mesmo? Os primeiros, não acordes, mas a melodia. Dum, durum, dum, durum, 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 me veio subindo a ladeira. Tava um sol do meio-dia batendo na minha testa. E eu pensando, meu Deus, o que é que tá acontecendo na minha vida? Essa música eu preciso gravar. Eu cheguei, gravei um áudio. E no ônibus indo pra universidade, eu fui escrevendo o resto da música. E foi assim que ela nasceu. E quando eu vi no estúdio, as pessoas tocando, eu fiquei, meu Deus. A materialização daquela inspiração e tal. Como é que isso se tornou verdade? Em que ponto essas coisas viraram de chave assim tão profundamente pra mim? Foi um sonho. E aí, assim, pra não perder a oportunidade, né? Você poderia dar uma palhinha já pra galera conhecer. A música tá nas plataformas digitais, vocês podem ir lá, mas dê uma palhinha aí, só pra galera sentir aí, vá. Vamos lá. Ele disse que eu era a mulher mais bonita de todo o universo e andava levando um tapete vermelho só pra eu passar. Dizia que um dia inteiro sem mim era só um deserto, que dormia e acordava, que sempre sonhava e pensava em mim. O outro era tão como pouco sabia segredos e manhas. Plantava verde, colhia maduro e não errava jamais. Num jogo de cartas marcadas ele nunca perdia o foco. Me achava rainha, mas ele batia sempre com seu ás. Mas eu não posso juntar todo mundo em um só. Eu não posso fazer tudo assim. Não vivo meus dias fortes de Mary Shelley, mas queria o meu Frankenstein. Aí, tá vendo? É isso, Eu gosto sempre de obrigada, bater palmas. obrigada. O artista, ó, você que, ó, quando você vê um artista, depois que ele bata a palma, o combustível. Às vezes o artista não quer nem um cachê, ele quer palmas. Mano, mas o cachê é importante, pague uns cachês. O cachê é importante, É, cachê e é principalmente você, quando você for no restaurante lá, o Cové, e o cara tá fazendo, pague o Cové, é importante, faz parte. Ajude, incentive o artista local. Incentive o artista. E aí você grava, né? E aí a música foi para as plataformas digitais. E aí, qual o feedback? Como é que começa essa carreira, né? Vamos falar assim, começa a Sim. sua carreira, como é que começa esse seu envolvimento aí com a música? Então, a minha carreira com o lado autoral acabou começando com o freio de mão puxado. Porque eu gravei a música em janeiro e em março teve pandemia. Sim. Então, quando chegou a pandemia, do nada, aquela interrogação, todo mundo de máscara, eu seguia trabalhando, porque a comunicação não parou na pandemia. E eu ficava, meu Deus, e agora? Eu tenho uma música que eu gravei, daqui a pouco eu vou receber. Em que momento eu vou lançar essa música? Qual é o interesse que as pessoas vão ter nessa música? Como é que eu vou divulgar tudo isso? Foi muito confuso pra mim. Foi um processo de tá tudo dando certo. Aí uma coisa dá errado. E vai tudo dar errado. Mas aí eu segurei a música, recebi mais ou menos em abril. E aí eu fiquei segurando. Quando foi maio, eu fiquei, rapaz, eu tô com a música aqui.
Eu vou jogar ela nas plataformas. Aí pensei, como é que faz? Não sei. Aí perguntei pra alguns amigos, ninguém sabia, abri o YouTube, que hoje é o pai da inteligência, é o YouTube e o Google. Exatamente. Aí eu falei, dizem que é o pai dos burros, mas eu não vou falar que É. é pai dos burros, eu vou falar que é o pai da inteligência. Isso. E fui aprendendo no YouTube. Aí como é que faz? Aí entra aqui, coloca assim. Aí me disseram, gente, com 3 dias a música é prova. Eu digo, ai, com 3 dias? Meio de maio. Perfeito. Vou colocar aqui, vou lançar no Dia dos Namorados, 12 de junho. Dizer que é um Frankenstein, é uma música diferente, fala de 2 amores, uma mulher dividida entre 2 caras que têm perfis completamente distintos, etc. É um Dia dos Namorados diferente, papapá. Aí, beleza, meio de maio, né? Cadastrei a música, deu 3 dias, nada. Uma semana, nada, já tinha lançado a data. Fiz um cronograma de posts. No dia 12, vocês vão ver, tem uma novidade, papapá. Aí falei com a menina que fazia arte, ela fez uma arte linda de capa. Aí coloquei a banda inteira na capa comigo, que eu queria muito que todo mundo se sentisse representado, embora a gente Sim. não pudesse estar junto por causa da pandemia. Aham. Enfim, tudo isso eu fui me movimentando. Chegou junho e nada. A música não tava. E eu ficava, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada. Quando foi no dia 8, eu já tava querendo cancelar. Dizer, gente, houve um problema, mudaremos a data. No dia 8, tudo aprovado. Ela já aparecia ali como lançamento dia 12. O alívio que me deu de não ter que parar tudo que eu tinha feito foi, nossa, gigantesco, porque eu já tava desesperada. Mas consegui. Dia 12 lançamos. E foi muito, muito, muito legal de ver as pessoas escutando a música, sabe? De ver quem assistiu no concurso, tendo esse feedback. Amigos de outros estados que às vezes nem sabiam que eu cantava, mas sabiam de maneira às vezes muito superficial de verem esse trabalho. Pessoas que eu não conhecia, do nada chegando no YouTube. Nossa, que música legal, gostei muito. Que letra massa, já quero aprender. E foi muito bacana pra mim, realmente, ter esse contato e perceber que as pessoas estavam escutando minha música, que é a maior alegria que eu podia ter em qualquer Sim. momento. A gente tava ali num contexto muito complexo por causa da pandemia e de muito medo e de muitas coisas, e eu tive uma certeza de que eu amava aquilo ali. Que se eu estivesse fazendo música, enquanto eu estivesse fazendo música, eu estaria muito feliz. Eu estaria completa de alguma forma. Então foi muito massa. A música acabou indo pra algumas playlists que eu nem esperava. Do nada vinha um pessoal no meu Instagram falando: escutei sua música na playlist da Jupe do Bairro, que é uma cantora. Eu fiquei, gente, como é que a minha música parou na playlist da Jupe do Bairro? Aí eu fui falar com ela no Instagram. Falei, Jupe, você colocou minha música? Ela, eu descobri, gostei muito da sua música. Eu fiquei, meu Deus. Ela continua e tem mais música autoral chegando. Eu falei, tem, nem tinha. Tem sim, tem com certeza. Vai estar chegando muito mais. E o pessoal comentando, e foi muito, muito bacana. Foi uma experiência, assim, que eu guardo com muito amor, com muito carinho. E aí, vindo todo esse processo de descoberta, né, que para você, assim, algumas etapas elas foram aceleradas, né, as oportunidades que você foi agarrando e é bem massa na sua narrativa aí já ver, né, o quanto é importante você, primeiro, não ter medo, né, eu acho que você teve, mas isso não lhe impediu de você se inscrever, de você participar, de você passar de fase, de você ir para a final, de você ganhar, de você ir para o estúdio gravar. Então, é importante para quem você está nos assistindo e pretende seguir uma carreira artística ou entender o que aquilo lhe completa, realmente tem que ser executivo, né? Tem que correr atrás para resolver e, assim, não ter muita vergonha no primeiro momento. Na verdade, não ter vergonha daquilo, porque muitas pessoas, às vezes, eu sempre falo aqui na gravadora, que a diferença de uma música virar um hit ou não, às vezes, é que as pessoas conheçam. Saia da gaveta, né? E a gente conhece muitos compositores, você mesmo, assim, pela palhinha do funk, vocês já viram que, poxa, tem uma narrativa, sabe? É bem escrita. E às vezes as pessoas não chegam, e até o próprio artista tem esse receio, porque quando o artista está no palco, está apresentando a arte dele, meio que o julgamento é inevitável, seja positivo, seja negativo, mas é você fica exposto, né? Sim. Porque às vezes, Frankenstein e tal, aí, às vezes, mas ela com essa cara toda feliz, ela não passou, sei lá, por um momento triste, ou isso não faz muito sentido, porque não... E às vezes não necessariamente é sobre você, ou sobre, Sim. sabe? E aí, veja, aí você passa por esse momento de pandemia, e tá acontecendo, e aí
você não consegue, porque não podia, realmente não se podia fazer novos shows, porque, por exemplo, se não tivesse a pandemia, talvez você estaria mais ativa. Aí vem a Sim, pandemia, você lança, tem esses feedbacks, mas meio que dá uma parada, né? com certeza. Foi um momento de realmente de puxar o freio de mão e ficar só esperando pra ver o que ia acontecer. Eu tava muito animada porque eu pensei, poxa, é agora, 2020 vai ser o ano da minha vida. Eu vou colocar 2020 pra, caramba, vai ser só música. E aí do nada eu tive que parar esse plano e de fazer tudo muito sozinha. E tudo pra mim sempre foi essa coisa de ter que fazer muito sozinha e de Sim, ter que contar com outras pessoas, mas de descobrindo essas outras pessoas no meio do caminho. Então, é muito difícil quando você vai tateando um sim. ambiente diferente. E então, tudo meio que parou pra mim ali em 2020. A música continuou em mim, as composições continuaram, as experiências minhas e de outras pessoas também continuaram sendo escritas, mas parou ali. Fiquei muito estagnada ali. Até que veio a reunião da Badalando, no museu. Eu falei, rapaz, acho que eu vou. Talvez eu vou escutar ali o que eles têm pra falar. Talvez seja um momento de virar a chave também, de alguma forma, na minha cabeça, pra ver como é que a música funciona e de como ter uma estrutura pode me ajudar nesse ponto de vista, de não ser só eu aqui tentando desgarrar os Sim, caminhos. perfeito. Então, foi muito bacana, porque ali eu percebi, eu acho que pode ser por aqui. Mas antes de a gente chegar na sua experiência do evento da gente, que realmente foi bem massa, assim, quando você se coloca nesse lugar de, tipo, lancei minha música, sou artista, é, como é que as pessoas lhe enxergaram nisso? Porque você tem os seus amigos, tem o seu núcleo, Sim, né, de amizade, de trabalho e tal. E uma coisa também que a gente verifica muito, assim, no início da carreira dos artistas, é que às vezes eles não conseguem se enxergar enquanto artista perante, inclusive, a esse primeiro seio de relacionamento, né, que é os amigos, família, né, trabalho. sim. E alguns têm até dificuldade, porque, tipo assim, você não tem dúvida que você é artista, né? Mas às vezes pode ser que os amigos também. Ah, Luiz, você não acha que tá se aparecendo demais, não? Você não acha É. que. Como foi esse processo, assim, pra você de, poxa, de dizer primeiro pra essas pessoas, porque pra os desconhecidos acho que até é bem mais fácil, né? Mas Sim. de ser reconhecida por aqueles que lhe conhecem antes de você afirmar, ó, eu tenho a minha arte é essa daqui. Como foi esse processo? Eu gosto de perguntar porque para várias pessoas isso é de maneira diferente e Sim. alguns massa, outros um pouco traumático, mas faz parte do processo. Como foi o seu, assim? Então, desde sempre, assim, núcleos de família e amigos, quando você falar, eu gosto de cantar. A pessoa fala, então vá pro The Voice, vá pro Canta Comigo, vá pro reality. E eu não tinha esse desejo, e não tenho, e até hoje as pessoas falam, vai pro reality. Não é o meu desejo, eu não tenho essa vontade. Embora, ai, bacana, dá uma visibilidade, com certeza, gigantesca. Mas eu não me sinto, não sei se a palavra é segura, não sei se é confortável, em estar ali, naquele ambiente que é um ambiente claro de julgamento. Eu não bate muito com a minha ideia do que eu acho pra arte, pra música. Eu acho que o julgamento faz parte. Quando você participa de um concurso, você tá fazendo Sim, parte de um claro. julgamento, mas não de tamanha dimensão, sabe? Eu acho que eu sempre tive medo um pouco de receber essa crítica negativa, ou de falar, caramba, você tá achando que tá fazendo bem, não tá fazendo bem, e de escutar de alguma forma isso. Então eu sempre me mantive muito distante disso. Mas quando eu fui me colocando, eu sou cantora, eu sou compositora realmente, eu tô escrevendo, esse é o meu perfil, eu gosto de compor, eu tenho uma identificação gigante com ser intérprete também, mas eu gosto de compor. Eu gosto de contar a minha história, eu gosto de escrever e de saber do que eu tô cantando, do que estava na minha mente quando eu tava escrevendo. Então, eu sempre tive um apoio muito grande e até uma crença maior das pessoas do que minha mesmo, de dizer que eu posso e consigo e vamos lá e vamos correr atrás, etc. Mas, pra mim, ainda é meio que uma descoberta. Sabe? As pessoas ao meu redor ainda 100% não sabem, porque eu também não faço muitas coisas relacionadas à música e nem fiz desde que eu lancei meu single. Então, às vezes, as pessoas, nossa, Luiz, você canta. É, eu canto. Ou quando do nada tá alguma coisa acontecendo, tá alguém cantando, aí eu vou cantar junto. Nossa, você tem uma voz bonita. Então, que eu canto. Então, às vezes eu fico meio sem graça, meio tímida de expor isso para as outras pessoas, mas é uma coisa que eu venho trabalhando em mim também, para
parar um pouquinho com esse pensamento de que eu preciso corresponder às expectativas dos outros. Sim. Sabe? De entender quais são as minhas expectativas, o que eu quero cantar, o que eu quero fazer. Que nem sempre porque alguém é generoso comigo, eu tô devendo a ela um favor de volta. Porque às vezes as coisas acontecem assim. Às vezes tem alguém que te ajuda num processo e você acha que você tem que seguir o caminho daquela pessoa porque ela foi legal com você. E às vezes não tem a ver com você, às vezes não tem a ver com a sua Sim, personalidade. perfeito. Não é porque você cantou, às vezes, Frank Sinatra naquele dia que você quer cantar Frank Sinatra pra sempre. Perfeito. Ele é incrível, mas talvez não seja o que você gosta. Talvez não seja o que você quer pro seu caminho. Ou até E naquele tudo bem. momento, ou até naquele momento. E pode ser também que as coisas mudem. A gente vê vários artistas que estão, a cada momento, num gênero diferente. E tudo bem. Então, eu acho que esse processo, pra mim, foi um pouco complicado e eu ainda tô lidando com ele. De me sentir artista, de falar isso aonde eu estiver e de buscar alguma forma de mostrar, sim, eu sou artista, sim, eu estou produzindo, estou cantando, estou escrevendo. E tudo isso faz parte do meu mundo e bem-vindo a ele. É. Espero que goste. Não, claro. E nesse processo de você começar a se inserir, né? Mostrando, reafirmando, ó, eu sou artista, eu tenho esse trabalho, começar a acessar lugares. Então, por exemplo, eu vi algumas entrevistas sua, você deu uma lá com o Pascoal, Sim, né? sim, Vi sim. você lá no Você em Dia, que também eu gostaria de saber, porque veja, você já trabalhava lá, né? Sim. E como é que foi, assim, você levar, ó, eu trabalho com vocês, estamos aqui na correria, mas, poxa, eu também sou artista. Teria condições? Como é que foi isso? Só pra gente... Então, durante a entrevista, a Jaqueline achou muito interessante o projeto do IFSTAR. E durante a entrevista ela falou, ó, quem ganhar o concurso vai estar aqui no Você em Dia. Sim, e aí? E aí eu ganhei. E aí eu tava lá. Diga. Foi muito louco, assim. Foi uma experiência que eu fiquei, meu Deus, em que momento isso aconteceu? Foi um choque muito grande pra mim. Mas foi isso. Mas assim, o ganhador volta lá. Sim. Mas aí, tipo, você foi logo dizer, ou eles foram, quem foi que ganhou? Aí, fui eu. Como é que foi? Então, é porque a gente tem uma relação de trabalho, mas também de muita amizade. Então, quando eu mandei no grupo, falei, gente, eu ganhei o concurso. Eu falei, então você vai no programa. Então foi isso. Foi muito instantâneo, assim, muito chocante pra mim. Eu não imaginava, sendo muito sincera, nunca passou pela minha cabeça ganhar. Eu não tinha nem a pretensão, nem aquela força de pensamento, aquela autoestima, deixa, caramba, eu vou passar muito pelas eliminatórias. Talvez eu não ganhe, mas eu vou chegar. Assim, as coisas foram acontecendo e eu fui vivendo o que estava acontecendo. Eu fui meio que deixando a onda me levar. E fiquei muito chocada e muito feliz de poder ter aquela oportunidade e de saber que através da comunicação você consegue, claro, ter mais acesso às coisas. De saber que, caramba, se eu quero lançar uma coisa agora, eu tenho pessoas que, além de me conhecerem como jornalista, também me conhecem como cantora. Também acreditam, também me incentivam, também me dão oportunidade quando eu acho que não vai rolar, quando eu acho que não vai dar. Então vamos fazer juntos e que tenha esse espírito de coletividade e também de unidade. Sim. A gente tá junto, tá unido, nós somos um só e vamos nos dar as mãos aqui e vai dar tudo certo, sabe? E aí, pelo que você tá falando, rolou esse apoio, né? Sim. Do seu local de trabalho e tal, mas ainda não deixou de ser jornalista, mas era jornalista artista, Sim. né? Era Agora. escrevendo meu próprio texto. Ela, quem é ela? Louise, cantora, papapá. E aí, Luiz, veja, você também, quando você começou a olhar aonde você estava se inserido, né? Que é o cenário da música daqui de Aracaju, de Sergipe. Você começou a ter algum tipo de relação, você já me falou, né, conhecia a Morgana, né, o pessoal lá do IFES. Você começou a se relacionar, como é que você via também quais eram as possibilidades para você? Se tipo, tem outras meninas que estão fazendo e é um caminho para mim, como é que você enxergou assim, poxa, eu sou artista, ganhei, minha música tá nas plataformas e como é que você enxergou assim, como é a cena musical? Preciso me relacionar, quem são outras mulheres que de repente eu posso trocar alguma coisa? Como foi isso pra você? Então, lá a gente tem muito contato com os cantores, né? Com os artistas. Então, fica querendo ou não, você fica ali muito próximo de todos eles. Só que, naquele contexto, é muito maluco, porque eu não me sentia artista perto dos artistas. Eu me sentia jornalista. Então, foi muito difícil pra mim acabar criando esse vínculo, ou até fazer com que os artistas soubessem que eu também cantava. Porque na minha mente eu ficava...
peraí, aqui eu tô como jornalista, embora eu também seja cantora. Então foi um processo ainda muito profundo e muito lento pra mim. É uma coisa que eu ainda tô fazendo até hoje, que eu tô conversando, que eu tô me encontrando, que a gente vai entendendo e se entendendo também enquanto artista. Então não houve um pouquinho essa coisa de, sim, eu sou artista, vamos conversar aqui, que podemos fazer. Não teve. Não foi uma coisa que passou pela minha cabeça. Até porque, entre eu ter lançado meu single e a gente voltar a, inclusive, receber artistas, foi um processo muito longo, foi muito tempo. Sim. Então, quando a gente voltou a receber artista dentro do estúdio, já tinha um bom tempo de pandemia e o projeto musical estava meio em segundo plano, de alguma forma, pra mim. Então eu tava enxergando a vida um pouquinho, tipo, a comunicação, beleza, massa, jornalismo, mas a música tava muito em segundo plano pra mim, naquele momento. Então acabou que eu não me movimentei pra ficar próxima a outras pessoas, ou fazer grandes vínculos, ou pensar o que a gente pode fazer aqui junto, porque já não era uma coisa que eu tava vendo com aquela perspectiva de crescimento. Eu ficava, não, foi muito legal, eu fiz, foi bacana a minha música, mas aparentemente as coisas deram errado aqui no meio do caminho, tudo bem, beleza, vou seguir aqui. Até que me voltou essa vontade de querer trabalhar com música e me aprofundar dessa forma. Mas aí, por exemplo, vendo o que tinha rolando, assim, no cenário, assim, você conseguia enxergar, ó, eu acho que eu tenho essas possibilidades ou não? Você foi vivendo Eu fui e... muito vivendo e sem essa expectativa de que eu poderia viver o cenário. Certo. Porque foi um período... O período de pandemia foi um período muito complexo pra mim, porque eu seguia trabalhando normal e eu via como se o meu mundo fosse diferente de outras pessoas. Sim. Sabe, eu olhava as ruas vazias, eu ficava angustiada, eu ficava, meu Deus, aquela ansiedade, aquele pânico que muita gente passou. E eu fiquei sem perspectiva, sabe? Eu fiquei sem enxergar um amanhã. Eu vivia um dia de cada vez, alguns dias melhores, outros dias não tão bons assim. E sem a perspectiva de, eu vou voltar pra música, eu vou fazer contatos e vou fazer um networking aqui. E essas mulheres que são muito maravilhosas vão fazer parcerias comigo, a gente vai fazer coisas juntas. Não passava pela minha cabeça. Eu só queria viver aquele período um dia de cada vez. E depois, quando ele passou, viver os dias normais voltou a ser uma super expectativa, aquela coisa de você ficar meses sem ver as pessoas e de ver de novo, e de tocar, e de encher a mão de álcool. Foi um processo muito traumatizante pra mim. Então acabou que depois do concurso, tudo ficou muito estagnado. Certo. Acabou que não foi pra lugar nenhum. É como se eu tivesse um sonho, ele tivesse sido realizado, eu coloquei ele naquela caixinha e ele tá ali, lindo, pra eu tocar ele de novo. E diz, ai, foi lindo. Mas nada mais aconteceu depois dali. E aí você vai pro evento da Badalando, né? Onde a Sim. gente chama Badalando Music Lab. A gente faz um evento. E como é que chega até você? Eu queria que você contasse, que é até legal, até já fica um feedback, Sim. né? Mas como é que foi assim pra você? Você viu lá o evento, que foi um evento muito pioneiro. Sim. Não existiu outro até agora. A gente vai fazer de novo em agosto. A gente vai fazer o Badalando Music Lab 2, um pouquinho maior, se prepara que vem coisa boa aí. E aí, como é que chega até você? Como é que você... Porque pra mim é legal, tipo assim, pô, chegou essa informação, pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Não, eu vou. Me conta aí como é que foi um pouquinho. Então, eu fiquei sabendo pela Ive, que é assessora, e ela veio falar comigo para uma pauta no Você em Dia, a respeito do evento. E só que tava muito em cima, em correria, a gente já tinha pautas marcadas. Eu falei, Ive, olha, eu não consigo fazer entrevista, mas eu consigo dar uma nota. Pode ser? Pode ser, beleza. Dei a nota e tal. Ela falou, inclusive, se quiser aparecer e tal. Eu fiquei, tá. Fiquei pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? Vai ser legal, vai ser legal. E acabei indo. E foi muito bacana poder ver essa perspectiva. Foi o que eu falei no começo, sobre generosidade. A gente lida muito com a generosidade e com o bom senso das pessoas que querem te ajudar. Mas nem sempre só a generosidade e o bom senso vão conseguir te levar a caminhos que você queira. Então, às vezes, eu me senti muito estagnada porque eu precisava lidar com a generosidade de outras pessoas. Eu preciso de um músico que acredite no projeto, eu preciso de alguém que acredite nesse processo, eu preciso. E às vezes eu parava assim e olhava, eu tô cansada de resolver tudo sozinha. Tô cansada de ficar assim, eu preciso procurar um músico, eu preciso procurar isso, eu preciso procurar gravar, eu preciso editar, enfim, todos esses processos aconteceram. Eu até fiz alguns projetos de música com o próprio Fistar,
com o pessoal do IFES, mas para outros eventos. Certo. Então, eu tive no evento acadêmico da UFES, eu cantei, e depois teve um evento em live do IFES, que eu fiz abertura musical também, e todos esses com pessoas diferentes, que eu ia pedindo e conversando, e dizendo, gente, vamos lá, me ajuda aqui, vamos lá, vai dar certo. Enfim, e contar com a generosidade das pessoas, e pedir, e lidar, foi me cansando também. Então, isso foi um dos motivos pelos quais também eu fui dando uma parada com a música. Porque como eu não era autossuficiente, eu precisava o tempo todo estar lidando com outras pessoas. E Sim, é um processo difícil. Galera, quem toca um violão... Galera, eu tô precisando de alguém que toca violão, pelo amor de Deus, urgente. Enfim, e esse processo é muito cansativo, muito desgastante. Então, quando eu vi o evento, eu fiquei, também tá badalando. Ok, vou. Fui lá, fiz um storyzinho, acompanhei, achei muito bacana os conteúdos que foram ali apresentados, as possibilidades, as perspectivas pra música, de perceber que eu ia ter ali um apoio, um suporte, um direcionamento, que eu não ia precisar ficar tateando como eu tateei na minha primeira música, que é muito difícil, é uma interrogação, as questões burocráticas são muitas, você nem imagina quando você acha, eu não vou lançar, vou jogar aí no YouTube, valeu. Não é assim, é complexo, enfim... Foi muito bacana ali o evento. E postei. E depois que eu postei, inclusive, um fun fact, uma pessoa me respondeu, tia Shirley, que é minha tia do coração, que é mãe da minha muito amiga Gabi. Ela falou, ai, David é meu sobrinho, David é incrível. Ai, tenho certeza que vai ser muito bacana, você vai ficar com eles, com a badalando. Eu falei, não sei ainda, tia Shi, mas estou muito inclinada. Ela, ai, tenho certeza que vai ser incrível, com certeza. Inclusive, tenho que agradecer a tia Shi, porque ela foi muito importante em muitos momentos da minha vida. Ela que me indicou pro meu primeiro estágio de jornalismo. Pô, que massa. Segundo período. É daquelas pessoas que tem um coração gigantesco. Tem muito tempo que a gente não se vê, inclusive. E ela é maravilhosa. Ela tem um coração. A família dela inteira. Sou suspeito pra falar, porque é minha tia. Ela é maravilhosa. A Mas família inteira. A família inteira. Todo mundo é muito incrível. E sempre de apoiar, sempre de participar muito ativamente, de querer ajudar. Ela tem um coração muito generoso, muito solidária. Eu sou apaixonada por Tia Chi. Que massa. Então, assim, e aí a gente tem, né, essa sua participação, você vem, né, faz parte do nosso casting aí, e aí a gente está realmente planejando bastante coisa, vem lançamentos, vem gravação aí de uma live session aí, e eu queria saber, assim, hoje, com essas informações que hoje você tem aqui, né, com o nosso atendimento, nosso direcionamento, para mim acho que fica evidente que esse brilho, né, nessas possibilidades, ela volta, né, eu queria saber, assim, hoje, o que você pretende, assim, né? Thaís já tá com você, fazendo planejamentos e tal. Mas o que quem tá vendo aqui esse nosso papo aqui já pode esperar? O que você tem se organizando, assim, para fazer? Como é que tá as composições? Tenho muita coisa escrita, muita coisa que eu gosto muito, muita coisa que representa o que eu sou, muita coisa que fala muito da minha história. E voltando um pouquinho sobre canção, eu participei também de outra edição do IFSTAR. Perfeito. Que foi em 2021, eu acho. Acredito eu. Que também foi nessa coisa de precisa de gente, acabou rolando. E eu fiquei finalista também, enfim. Foi muito bacana. Foi com uma música mais romantiquinha pro meu namorado. Sim. Enfim, foi Ele É. Uma música que é super fofinha, tem vários detalhes da nossa história. Então, o processo de composição tá sempre acontecendo. Assim, a composição tá sempre viva em mim. Eu tô escrevendo sempre. Eu tenho várias ideias. Na minha mente, já lancei 25 milhões de EPs. Eu tenho toda a ordem das músicas, eu tenho as letras, eu tenho o pensamento até do encarte físico, mesmo que o físico não esteja rolando, eu tenho todo o pensamento. Então, assim, o que eu quero daqui pra frente, o que eu penso daqui pra frente, é de realmente colocar a mão na massa e de gravar tudo que eu tenho que gravar, de fazer projetos a respeito da música, de fazer parcerias com artistas que eu gosto, de artistas que eu não conheço, de passar a conhecer, de ter essa conexão com eles, e de lançar música, e de cantar, e de seguir esse caminho que eu amo muito, e que ficou tanto tempo ali guardado. Ficou tanto tempo ali, de alguma forma, congelado no tempo, sabe? Eu acho que a música, pra mim, e continua sendo meio que a tábua de salvação. Sim. Sabe? Em alguns momentos, quando eu acho que eu tô perdida, eu me encontro na música. Em alguns momentos que eu acho que eu preciso construir novos caminhos, eu me seguro na música, me apoio na música. Então, a música tem essa coisa pra mim de
Sabe aquela coisa de, ai, trabalha com o que você ama e você não vai trabalhar um dia? Eu discordo um Sim. pouco. Eu acho que a gente sente sim que tá trabalhando. Sim. Mas com a música eu sinto menos. É, porque eu acho que se a gente também não sentir que tá trabalhando, meio que a gente acaba não levando aquilo com a seriedade que precisa para que ela dê certo, né? Eu acho Ai, que sou muito chata. é, Eu sou muito criteriosa. não é que Eu seja gosto de tudo chato, muito você certinho. gosta de realmente ver as coisas acontecerem, né? Eu Eu acho gosto que muito. você consegue ter essa visão pela música e também pela comunicação, né? É precisa. Se não tiver planejado, não sai certo. Não sai legal. Ou não sai da maneira como poderia sair. Eu acho que é muito importante se planejar, se organizar. Faz parte da minha vida. Eu vivo com o trelo aberto. Eu vivo pensando o que eu vou fazer hoje, amanhã e etc. Eu gosto muito. Então, a música também é assim pra mim. Eu tenho 25 milhões de EPs, então vamos lançar, Badalando. Vamos Vamos lançar. lá, tá pronto, tá preparado. E as suas relações com as redes? A gente tá chegando no final, mas eu queria muito que você falasse também um pouco da sua relação com as redes, que hoje é uma ferramenta indispensável, não só para comunicação, né? Mas também para os artistas, para que seja um canal realmente de expor aquilo que está acontecendo, não só da sua vida, que a gente. Quem lhe acompanha sabe que é muito corrido, você tá ali, tá, não sei o que, aí tem um programa, tem as propagandas que você já faz e tal. E como é que você tem encontrado assim esse caminho de, ao mesmo tempo, na sua rede mostrar que você é uma profissional de comunicação, né, que já tem bastante experiência, tudo, mas também, ó, galera, essa jornalista tem músicas, tem aqui um monte de coisa. Como é que você vem levando? Que eu acho que deve ser um grande desafio para você, É um né? grande desafio. Quando você trabalha fazendo uma coisa para várias pessoas, você acaba colocando o seu um pouco de lado. Você acaba, quando você grava e edita para muitas pessoas, quando você tem que gravar e editar o seu, você fica naquela preguiça, naquele negócio, vamos deixar para amanhã e tal. Mas eu tô tentando quebrar isso pra mim, sabe? De colocar caixinha, de responder as caixinhas, de cantar, de gravar conteúdo, de ir postando aos poucos, tô colocando mais stories, etc e tal. Porque eu sou aquela coisa de ser muito criteriosa. Quando você é muito criteriosa, eu falei no começo, quando você quer fazer as coisas muito organizadas, às vezes você planeja e não sai nada. Porque Verdade. é muito planejamento. Então eu criei um cenáriozinho na minha casa, criei um fundo, comprei uma luz específica que eu queria pro meu vídeo essa luz, enfim, todo um processo foi criado pra fazer uns conteúdos. Já gravei alguns e aí eu tô organizando pra fazer tudo certinho, lançar o vídeo release, tudo certinho que eu combinei com Thaís, senão ela me mata, me colocando pressão. Cadê a música da live session? Cadê a música? Cadê a música? Tá aqui, Thaís, mandei a música, tá tudo certo. Aí eu vou gravar o vídeo release e vou lançar e vou lançando as músicas aos poucos. Tem a live session também que vai rolar, muito bacana. Aguardem, vai ser muito massa, trazendo também, além de uma música minha, trazendo duas referências que são muito bacanas pra mim, com a mistura do pop nacional com o internacional. Enfim, tava conversando já com o Nádia sobre isso. E eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Luiz, ó, obrigado E eu que por agradeço pelo convite. trazer um pouco da sua trajetória para cá, mostrar para quem está nos assistindo que nunca é tarde para começar, que a gente não pode também deixar o medo, né, paralisar a Sim. gente. Essa questão da expectativa que você falou também é muito interessante, porque eu acho que em todos os processos da gente, quando a gente quer realizar, né, a gente vai atrás, mas assim, nem sempre depositar tudo naquilo, porque talvez o processo seja menos doloroso. Não que não seja de todo Sim, jeito, porque é doloroso com realizar coisas, certeza. mas assim, fica provado, né, dentro da sua história, que você podia ter se preocupado, poxa, antes de ir para um concurso, eu preciso fazer alguma coisa. Não, você foi lá, sua primeira apresentação foi para jurado, para ser julgada, né? E passou, e a primeira apresentação com banda foi no concurso que você ganhou e continuou. Então, assim, desejo vida longa. Vamos ter muito para Assim trabalhar com seja, você, vamos. ver essas músicas, colocar essas músicas no mundo. Eu acho que a gente cumpre também aqui, hoje nesse papo, o que a gente mais busca aqui nos nossos episódios, que é mostrar para as pessoas que dentro da trajetória de outras, a gente pode encontrar caminhos, né, para quem está começando ou para quem já está num lugar e chega num momento que não sabe para onde ir. Então, assim, imagine se você tivesse se ouvido antes de viver tudo isso por uma outra pessoa, né? Sim. Então, assim, eu fico muito feliz, lhe agradeço de confiar na Badalando, para lhe ajudar a realizar essas coisas. A gente também se orgulha muito de ter recebido você da forma, de ter recebido essa
confiança de dizer, David, ó, Badalando, tá aqui, eu tenho esse sonho, tá aqui, me ajudem. E a gente, o nosso propósito é fazer isso, é mostrar para artistas como você que a gente pode vencer aqui, a gente pode ser aquilo que a gente já é artisticamente, mas falta a gente entrar nesse mercado que é muito difícil. Eu mesmo não gosto muito. Por isso que eu perguntei ao longo do nosso papo sobre questão de apoio e tal. As pessoas às vezes se escondem muito pela tal falta de apoio, a tal falta de valorização. Mas eu acho que isso é uma via de mão dupla. Eu acho que primeiro a gente se valoriza para depois a gente ser valorizado. É um Com movimento de certeza. dentro para fora. Eu vejo muito isso em você, mesmo nos seus passos mais tímidos e tal, mas você sempre acreditou, entendeu? E você acreditava sem esperar nada em troca. Você acreditava. E você foi, e mesmo sem as experiências, você entregou, né? E aí, quando é positivo, a volta também é positiva, sabe? E mesmo que Sim. tenha negativas, que faz parte da vida, né? Quando a gente sobe no palco, a gente tá totalmente, né, Vulnerável. vulnerável. Então, eu posso dizer, porque eu também passei 15 anos da minha vida subindo em vários palcos para várias plateias. E essa insegurança é normal, e eu acho que isso faz parte daquele vírusinho que entra na gente quando a gente sobe num palco e quando a gente está apresentando, né, a nossa arte, aquilo que a gente acredita, os nossos sentimentos, as nossas crenças ali para aquela plateia. Eu desejo sucesso demais. Vocês vão ouvir falar muito dessa mulher que tem um conteúdo incrível, tem Espero que canções seja. tem canções assim, massa, mistura realmente essa questão do pop internacional com a brasilidade, sabe? Com esse sorrisão que ela fica sempre. Então, assim, aguardem e muito obrigado de a gente ter trocado. A gente vai vir outras vezes pra cá. Quando tiver material, você vai vir falar e tal. Mas é isso, queria lhe agradecer demais de você ter trocado com isso, que eu tenho certeza que você que assistiu já rabiscou bastante coisa, várias ideias aí para que você realmente coloque o seu projeto para frente. David, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, pelo desafio, pela maneira como você incentiva e acredita nos artistas, como você levanta essa crença de autoconfiança que a gente precisa ter no nosso potencial, naquela vontade que a gente tem. Que não basta também só vontade. A gente precisa se dar a mão, precisa também confiar na gente para que os outros também possam confiar. Você falou sobre medo? Eu acho que essa frase ainda é a minha frase de WhatsApp. Porque eu tenho uma frase que eu gosto muito, muito, muito. Eu não vou saber de qual, porque a minha mente tá meio Não, bagunçada. claro, claro. Mas é uma frase do meu perfil há muitos anos. Eu não sei quanto tempo, mas o medo sempre me guiou para o que eu quero. E porque quero, temo. O medo me leva ao perigo e tudo que eu amo é arriscado. Eu gosto muito dessa frase. E quando você falou de medo, eu percebi que realmente tem um motivo pelo qual eu gosto muito dessa frase. É porque realmente, muitas vezes, quando a gente passa por uma situação na nossa vida, a gente se vê diante do medo. Mas se o medo nos paralisar, a gente realmente não vai para lugar nenhum. Então é sobre ver o medo, perceber que ele está ali, ter aquela consciência de que ele está ali, mas não deixar ele controlar o seu ato. Eu acho que você tem que ser maior do que o seu medo, porque se o medo for maior do que você não vai pra lugar nenhum, você Com fica estagnado. certeza. Então, acho que é isso. Eu espero que o pessoal de casa também que tá escutando, que tá assistindo, possa ter aprendido alguma coisa com esse papo que a gente teve aqui e que possa ter se sentido um pouco mais com aquela vontade, com aquele ânimo de dizer, caramba, eu acho que eu posso. Acho que vai dar certo. Por mais que você ache que não vai dar certo, eu vou pelo Exatamente. menos tentar. Exatamente. E já deixa seus arrobas, como é que as pessoas lhe encontram aí nas redes sociais, nas Arroba plataformas de áudio. Eulouise Wine. Louise. Wine, W-N-E. Então podem encontrar em todas as plataformas, em todos os lugares. Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. Estamos em todas. Tá, e não se preocupe que aqui ó, embaixo nos comentários também vai ter o acesso das redes dela. E aí se você quiser trocar uma ideia, então se você também toca, também tá querendo, ela tá atrás de músicos para acompanhar ela também, então já Vamos fica embora. aí. Beleza? Então, galera, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio concluído com sucesso. Mais uma grande artista que a gente, né, disseca aí essa trajetória e compartilha com vocês, mostrando que talento a gente tem, arte,
com qualidade feita em Sergipe, a gente tem, né? Dificuldades também a gente tem, mas não são elas que vão nos parar, certo? Bom, se estiver precisando de ajuda, troca uma ideia aqui com a gente tem uma equipe aí que está totalmente à disposição para ajudar você, se você é artista ou você é produtor de conteúdo, você pode vir aqui gravar nos nossos estúdios, enfim. Quiser trocar uma ideia com o Winnie também, manda lá, manda mensagem para ela, tudo. A gente está aqui sempre para fazer, de fato, essa comunidade transcender e a gente ter Sergipe cada vez mais fortes, com nomes e referências também muito fortes, beleza? Eu fico por aqui e até o próximo episódio.